Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo da Filtrate e hoje vamos conversar um pouquinho sobre tratamento de água. Vamos lá? Oi pessoal, vamos conversar um pouco então sobre tratamento de água para poço. A Filtrate não trabalha somente com filtro central de entrada. Trabalhamos também com todo e qualquer problema que vier a dar na água de poço. Primeira coisa, né? Você deve estar se perguntando, poxa, poço, ponteira, poço artesiano, poço semi-artesiano, qual é a diferença deles? Eu vou ser sincero, não entendo, não sou bem entendido na área de poço, eu entendo de tratar água, mas perfura poço, funcionamento, como se perfura, né? Sei bem o básico, tá? Sei o básico de conversar com pessoas que trabalham com isso, mas não é a minha área. O pessoal até pergunta, Filtrate perfura poço? Não, a gente não faz esse tipo de serviço. Mas o básico para você entender é o seguinte: poço artesiano é aquele poço que é perfurado e a água jorra sem nenhuma bomba, né? Naturalmente ela sai da terra. Isso bem difícil de encontrar. Poço semi-artesiano é o poço que a maioria das pessoas tem, que é feito o furo, né? A máquina faz o furo, geralmente é revestido com um cano. Dentro desse revestimento é colocado um outro cano para onde a bomba vai puxar. Pode ser uma bomba normal, uma motobomba, ou então uma bomba agulha que vai lá no fundo do poço que ela empurra a água, certo? Esse é o poço semi-artesiano. Aqui na região do litoral de Santa Catarina, não sei no restante do Brasil, né? Geralmente quando o pessoal fala outros termos, mas aqui quando a gente fura um poço de 10, 15 metros, né, não muito profundo, que precisa de uma bombinha para puxar, que ele dá lá os seus 1.000, 2.000 litros, a gente chama também de ponteira. Então poço, ponteira, poço artesiano, semi-artesiano, tudo isso é uma água que não é tratada, né, que você faz o furo na terra e vai puxar água para o seu consumo. Esse tipo de água, ela vem com problema. Quais são os problemas que são comuns nela, né? Os primeiros, ferro, manganês, geralmente quando tem ferro tem manganês, dureza, que é cálcio e magnésio. Aí tem os outros não tão comuns, que são alumínio, ou condutividade alta, enfim, vários outros itens, né? Cobre, todos os outros minerais que podem vir dar problema. Mas os mais comuns são ferro, manganês, dureza, que é cálcio e magnésio, e também aqui na região litorânea de Santa Catarina também temos bastante matéria orgânica, que eu já vou explicar um pouquinho sobre cada um. E muitos clientes me perguntam, né? Leonardo, eu tenho um poço e quero colocar um filtro. Quanto custa esse filtro? É uma pergunta bem difícil de responder. Por quê? Primeiro, o mais importante é ter uma análise da água, né, feita em laboratório. Por quê? Porque essa análise vai dizer quais são os contaminantes da água. A de 16 parâmetros já é suficiente, vai dar ferro, manganês, dureza, alumínio. Então ela já dá uma ideia para a gente do qual problema a sua água tem. Uma outra que eu não falei também, que não é visível, né, mas é a parte de coliformes, bactéria, coliformes fecais, coliformes totais. Então ele diz se tem bactérias ou não essa água. Parte de tratamento, né? Alguns problemas eu já citei, vamos à parte de tratamento. Poxa Leonardo, só com o filtro dá certo? Nem sempre. Deu uma quantidade baixa de ferro e manganês? Sim, o filtro resolve, somente o filtro resolve. A gente coloca uma quantidade de cloro na entrada, mas o filtro resolve. Mas um certo nível de ferro, de manganês, não vai resolver, tá? É igual a matéria orgânica, a sua água que tem aquele cheirinho de podre, né, que o pessoal acha que é enxofre, que às vezes também pode ser enxofre, mas geralmente ela já sai amarela, tem aquele cheirinho de podre, isso é matéria orgânica. Não adianta eu colocar o filtro porque não vai resolver o problema, a gente tem que ter outro tipo de tratamento. Como eu falei, solução tem, só que nem sempre o filtro vai resolver. Às vezes, né, vocês podem olhar no nosso canal no YouTube, temos vários vídeos mostrando o tratamento de água. Aquela água bem amarela, catinguenta,
que mancha a roupa, mancha o vidro, enfim, a gente trata, mas somente com o filtro não, tá? Ferro, manganês, esse tipo é um tipo de tratamento. Dureza já não funciona, por exemplo, um tratamento químico. Então a gente tem que ter um filtro especial, com uma resina especial, que vai passar por essa resina, aí sim tira a dureza. Tá? Leonardo, minha água, eu tenho problemas. Eu tenho como saber, sem fazer análise, quais são os problemas? Sim. Tem alguns macetes que a gente faz na água, né, que enquanto você não faz análise, que a gente já consegue saber se tem ferro, se tem manganês, se a dureza está alta, a dureza está baixa. Né? São algumas coisas, por exemplo, uma coisa bem simples. Minha água tem ferro? Pega um pouco de água, 1 litro, 2 litros, pega uma colher de quiboa, né? Estou falando do nome comercial, mas água sanitária, ou de cloro, uma colher de sopa, coloca dentro. Se amarelar, quase 100% de certeza que é ferro, tá? Porque a gente oxidou o ferro e acelerou a oxidação. Então, né, para dureza, tem outros testes. Claro, bactéria, por exemplo, não, né? Bactéria tem que ser feita em laboratório. Então a gente faz o teste do ferro, esse teste simples. Amarelou a água, a gente faz o teste com o aparelho, né? A gente possui o aparelho para saber a quantidade de ferro. O permitido, por exemplo, pela legislação, pela portaria, é 0,3 miligramas por litro de água. Então, se der até 1 ppm, 1 miligrama, o filtro retira. Então a gente faz o teste. Opa, a água do cliente deu 4 ppm de ferro, né? Ou eu vou arredondar, deu 3. Essa água está com 10 vezes o permitido. Então a gente tem que fazer um pré-tratamento químico para depois o filtro tirar. Solução, como eu falei, tem. A gente só tem que ver qual é a necessidade do cliente e qual é a melhor forma de tratar essa água. Por isso que às vezes no bate-papo, ou até no WhatsApp, a pessoa vem, poxa, eu tenho um poço de 2.000 litros hora e tem ferro porque eu já fiz o teste. Quanto é que custa o filtro? Primeiro eu tenho que saber outros itens, como o consumo do cliente, vazão do poço, que o cliente já informou nesse caso, quanto de ferro tem, se o cliente tem disponibilidade de pôr uma caixa d'água para fazer o tratamento químico ou não. A partir de todos esses dados, eu posso passar um orçamento para o cliente. Tá? Então, cuidado com a empresa que diz assim, ó, eu vendo filtro para retirar ferro e ela não quer saber quanto de ferro tem, ela não quer saber se a sua água tem manganês, ela não quer saber se a sua água tem dureza. Cuidado com esse tipo de empresa, fuja deles porque geralmente não funciona. Tá? A gente tem que ter, né? Tratamento de água não é igual um filtro, que eu vou ali, instalo e sei que vai funcionar, porque a água vem tratada da companhia. Então, quando se trata de tratamento, temos que ter vários fatores para mim poder dizer qual o melhor produto a oferecer. Um outro item bem importante é sobre dureza, sabe? Às vezes eu vejo no Mercado Livre ou alguns sites, né? Filtros para remover dureza da água. Vai lá, R$2.000. Mas como que ele vai oferecer, né? O vendedor vai oferecer um filtro para o cliente se ele não sabe a vazão, se ele não sabe a quantidade de dureza, se ele não sabe quanto que o cliente gasta de água por dia. Porque, por exemplo, eu tenho filtros de R$1.000 para remover a dureza. Só que às vezes esse filtro funciona para o cliente que gasta 500 litros de água por dia, mas nunca que ele vai funcionar para o cliente que gasta 10.000 litros de água por dia, certo? Então, cuidado com esse tipo de empresa que faz essa proposta a vocês, tá? E eu sempre falo assim, ó, conversa com a gente. Entre em contato, vamos conversar. Se por um acaso a venda não der certo, mas pelo menos você fica sabendo um pouco mais sobre a água, você tem uma ideia melhor. Se fechar com outro, olha, Leonardo, eu tenho outro orçamento, tá dando um pouco mais baixo, mas é esse tipo de tratamento. Não é que a minha empresa, não é que a Filtrate é a melhor empresa do Brasil. Existem empresas boas também que fazem um serviço. Eu posso lhe dar uma opinião e dizer se esse tipo de tratamento funciona ou não, ok? Espero que deu de mostrar um pouco melhor sobre tratamento de água, tá? Estou à inteira disposição de vocês, tanto para perguntas, mas lembra, o WhatsApp e o bate-papo do site é o melhor canal para falar com a gente, porque às vezes a gente está no serviço, o atendente não pode estar conversando na hora, mas nós temos um atendente 100% 24 horas para o site, WhatsApp e bate-papo do site, tá bom? Qualquer coisa, www.filtrate.com.br.
ou 48-3265-0194. Esse telefone é fixo, mas ele tem um WhatsApp, tá bom? Antes de finalizar, uma coisa que eu já coloquei ali na nossa empresa e que eu sempre friso é o seguinte: eu também sou vendedor, mas eu sou consumidor. E, pelo menos para mim, não tem nada mais chato do que um vendedor que fica ligando, insistindo na venda. Quem já comprou comigo sabe como é que é o nosso tipo de venda. Você vai entrar em contato, nós vamos conversar, eu vou passar o orçamento. Simplesmente eu não lhe retorno mais. Você pode até pensar, poxa, mas que tipo de vendedor é esse? Não, mas eu não tenho esse tipo de venda, sabe? De ficar insistindo para o cliente fechar. Eu passo o orçamento e espero. O cliente tem dúvidas, claro, a gente vai responder, eu posso ficar, às vezes o cliente demora 1 ano para fechar um negócio, sem problema nenhum. Eu tenho o maior prazer em atender, em esclarecer, conversar, fazer a visita, a gente não cobra nada, mas ficar insistindo, vamos fechar, não, tá? Eu não trabalho desse tipo. Eu acredito, né, que vocês que estão assistindo o vídeo também não gostam do vendedor insistente. Então pode entrar em contato, tá? Eu não vou ligar, não vou mandar e-mail, não vou mandar propaganda, nunca faço isso. Entrou em contato, eu mando o orçamento, você tira suas dúvidas, a gente conversa. Fechou? Ótimo, bom para mim, bom para você que vai ter uma água tratada. Não fechou? Quem sabe a gente se torna amigo ou pelo menos você esclareceu um pouco das suas dúvidas, tá certo? Um abraço e até a próxima.